Esse é o podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Cobertura Angra Amadores. Realização Positiva FM. Olá, boa noite a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Estamos começando agora, obviamente tem pouca gente acompanhando ainda, mas hoje mais uma vez um podcast Positiva FM, recebendo hoje aqui um cara que é músico, arranjador, produtor musical, produtor cultural, tem muita história para contar e é meu irmão também, obviamente. E primeiramente, boa noite, Herivelto, obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui participando com a gente também. Boa noite, Cristiano, meu irmão. Boa noite ao Marco Aurélio e aos espectadores aqui da Positivo, meus amigos que não devem ter chegado nenhum agora, que eu acabei de mandar o link para eles. É um prazer meu estar aqui, né? Eu tenho visto, acompanhado todos, quase todos aqui, bastante. A galera passou por aqui, então é um prazer também estar aqui. Vai ter papo. E tem muita história para contar. Como é que você começou assim para música assim? Como é que a música chegou para você assim? Com quantos anos de idade? Você vai lembrar. O que a música veio assim contribuir na sua vida? O que você tem assim como para dizer sobre o que é a música no seu jeito de viver, no seu jeito de ser, no seu convívio social? O que é a música para você? Bom, vamos por partes. Você fez várias perguntas conectadas. Bom, como tudo isso começou, talvez você não lembre espontaneamente, mas à medida do que eu for falando aqui, você vai lembrar. Né? A gente tinha um vizinho lá em comum, lá na Carioca, Carlinhos. Pastor Carlinhos. Que hoje é pastor, mas na época ele não era. Uhum. E ele tocava violão. E, enfim, eu gostava de ver ele tocando e tal. Aí eu acho que teve uma vez que eu fiquei de castigo, minha mãe não deixava, por alguma razão eu estava castigado, eu fui lá ver ele tocar violão. Aí ele falou assim, pô, por que você não, em vez de que eu falei pra ele que queria jogar bola, isso que minha mãe tinha deixado, ele falou, em vez de você jogar bola, por que você não aprende a tocar violão, rapaz? Aí eu falei, mas ele, eu te ensino. Então ele começou a me ensinar no violão dele mesmo, e eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos. E dali foi, né? Aí eu comecei a tocar no violão dele e logo em seguida eu entrei pra uma banda. Sim. Que era eu, o Betinho. Você lembra do Betinho? Eu lembro do Betinho. O Edinho Negão lá do Abel. Edinho. Lembra? Baterista. Né? O Betinho era guitarrista. Quer dizer, a banda era, inicialmente, essa história fogo, as histórias são longas, né? Porque tem detalhes. A banda era... A gente tem tempo... A banda era o Betinho, o Edinho na bateria, Betinho na guitarra, o Edinho na bateria, o Pirulito, que era o vocalista e tocava baixo, eram esses três. E eles ensaiaram pela primeira vez, e o Betinho também era um desses alunos do Carlinho. Sim. O Betinho, lembra que o Betinho tinha uma guitarra tonante, a galera sacaneava muito. Ele mandou fazer uma capa que parecia um saco de batata, a gente zoava. Na época rolava bullying, ninguém brigava com isso, né? Mas enfim, aí eu fui assistir esse ensaio, o Carlinhos me levou junto para assistir esse ensaio, o Betinho, primeiro ensaio, que era lá na Laser, no balneário. Sim. O Pirulito era DJ da Laser, então ele arrumava um espaço para ensaiar à tarde. Cara, o ensaio dos caras não saía nada. 1990 e tal. Ah, ali. não, isso foi antes disso 80, ainda. Eu devia estar com uns 15. Não precisa revelar a idade, né? Porque em 86, eu já estava com 88. Eu tava com 16 anos, não pode revelar a idade, não tem problema não. Meu cabelo tá aqui já. Já tá passado também. Eu tava com 16 anos, então já tava tocando numa campanha já
que vai chegar também. Sim. Então, assim, eu devia estar com uns 15 anos nessa época aí. Isso foi um ano antes, um pouquinho. Era o mais novo, então, do Sim, era, ali, né? com certeza. Aí, mas só que o que acontece? Eu pegava o violão do Carlinhos e tirava os baixos todos da música. Na época tinha Cátia Flávia. Tudo quanto é baixo da música eu tava tirando ali no violão. E aí o ensaio dos caras não rodou exatamente por isso, porque o Pirulito só queria compor músicas próprias. Sim. Pra ele tentar tocar alguma coisa, porque ele não sabia tocar nada de ninguém. E o Betinho só sabia tocar o que ele ouvia, que ele tirava na revistinha, ele não sabia compor nada, o Betinho. Então, e o Edinho topava tudo. Tem até uma música do Betinho que eu conheço, né? Mas é mais zoado. Deserto, cara, o Carlinhos sacanear. Pô, eu queria que o Carlinhos tivesse assistindo essa live. Será que ele não tá? Essa live, será que ele não tá, não? O Carlinhos não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem nada. Mas depois vai chegar até ele esse vídeo aí. Né? Aí eu fui, e os caras não saíam nada, aí o Carlinhos falou assim, por que vocês não fazem o seguinte? Dá o baixo na mão do Veltinho ali, ó. Que ele toca essas coisas aí, pelo menos vocês brincam e tal. Aí o Pirulito na hora eu falei, pô, não, sei o que, peguei. Naquele momento eu passei a fazer parte daquela banda. A gente montou uma banda, daquele ponto ali, o Pirulito ficou só de vocalista. Eu passei a ser o baixista da banda. E depois a gente foi começando a ensaiar na Palmeira, na casa do Adriano, que era um tecladista. Ele tinha Pulou do violão pro baixo assim. E eu não tinha nada. Isso, daquele esse detalhe. Sim. O baixo era do Pirulito. Então eu tocava e ensaiava no baixo dele. Aí a gente foi ensaiar ali na casa do Adriano. A gente procurou um tecladista, achou, e na casa dele também tinha um espaço para ensaiar. A gente tinha o teclado Palmer, grandão assim. Mas aquilo pra gente era o máximo. E dali, o Betinho era guitarrista, tipo assim, tinha seus limites, né? Não fazia solo. Basicão, assim. Isso. A gente foi procurar um guitarrista solo. Aí acharam o Maurício, não sei quem foi, acho que foi o Edinho. O Maurício já estava bem mais... Rato Velho, o pessoal chama de... Você conhece ele? Sim, Maurício. Então, o Maurício já estava mais cascudo, né? Ele chegou lá, ele fez os 2 ensaios com a gente, mas depois ele pulou fora. Mas ele me viu lá. Foi o cara que também, assim, ponte. E no ano seguinte, ia ter... não sei se foi no seguinte, comício, logo né? na sequência, ia ter comício. Sim. E a banda de tocar... Era o Estúdio Aberto. Que tocava o Tio Zetinho. Do Dedo, né? Oi? Do Dedo, não? Do Estúdio Aberto. Não, o Estúdio Aberto era não sei se, o Tio Zetinho, você vai lembrar, tocava, obviamente. sim. Daniel da Mata, lembra? O baterista? Sim. Aí tinha o Carlinhos, que é tio do Tecido, o Gico, o tecladista. A banda era, inicialmente, era o Tio Zetinho, o Daniel, o Ney e o Gico. E o Carlinhos. O Gico era baixista. Sim. Só que o Gico não quis tocar dessa vez. O Gico e o Ney saíram. E o Maurício entrou no lugar do Ney. E ficou faltando um baixista. Aí o Maurício lembrou, pô, tem um moleque lá, nem o Tio Zetinho sabia. Tem um moleque lá, tal. Aí o Zetinho falou assim, pô, acho que deve ser. É meu sobrinho então, Erivelto, aquele carioca. Aí me chamaram. Porra, eu fiquei feliz da vida, né? Mas só que eu não tinha baixo. Não tinha o instrumento, mas já tocava as músicas tocava todas no que era Pirulito, repertório. sabe? O baixo ficava comigo. Sim. Mas eu não tinha coragem de pedir o baixo do Pirulito pra ir tocar em outra banda e tal. Mas a sorte, o Tio Zetinho também. E o Daniel, naquela época é o seguinte, o pessoal pegava a campanha, tinha vai custar 100 mil. Aí ele pegava 50 mil inicial e investia em equipamento. Sim. O caminhão e tal. E ele comprou um baixo. Daniel. Só pra usar. Na campanha e tal, comprou pra banda. E eu falei, pô, não tem o baixo. Não, lá tem um baixo. Eu falei, pô, claro. Aí tinha um baixo, modelo Janine Rickenbacker. Tu lembra dele? Laranjado. Pesado pra caramba. E eu adorava aquele baixo. Ele era parecido com o do Geddy Lee do Rush. Tinha aquele baixo mãozão. 4 cordas, né? 4 cordas. Só existia de 4 cordas. 4 cordas, Faziam de 5, até 6 tinha de 5, mas assim, era sonho, né? Era raro. Raro demais, nem via. E então, assim, não, tem baixo, beleza. Eu fui tocar nessa banda, deu tudo certo, fui pra campanha. Eu lembro que na época, tipo assim, imagina um cachê hoje de 300, 350, né? Que é mais ou menos o que a galera faz no barzinho aí, todo dia. Durante 3 meses, 2 meses, 3 meses. Que era nos dias de campanha, era, porque né? todo Você dia comia tinha... em cada bairro e eu que não ganhava dinheiro nenhum, com 15 anos de idade, de uma hora para outra já me via chegava no colégio igual rei. Comprando a cantina para minha turma. Chegava e fechava lá, eu quero comprar todos os risórios, tudo aí. E então toquei nessa banda do Estúdio Aberto, aí depois acabou, foi no começo do Fernando Jordão, em 88. Aí acabou a campanha
E, enfim. Ele não se elegeu, né? Não, foi o Ney Lopes que se elegeu. Em 2000, parece. Acho que foi o Ney Lopes, isso. Ele só conseguiu ganhar em 2000. Ele tentou várias vezes ali, mas... Aí acabou a campanha e eu fiquei conhecido. E eu acabei tendo a oportunidade de comprar esse baixo, porque o Daniel comprou de um cara e não... Ele deu uma entrada e não pagou tudo. Aí o meu tio Zetinho falou que era o cara que tinha feito a ponte entre o baixo e o Daniel. Tudo certo, tipo assim, tudo convergendo. O Zetinho falou assim, olha, compra pra você, o Daniel tá enrolando caro. Eu falei, pode. Pô, o dinheiro que eu ganhava dava suficiente pra comprar aquele. Eu comprei aquele baixo, pronto, meu primeiro instrumento. Mas depois passei, fiquei tocando forró pra caramba em noite. Roberto Lima. Pô, cara, toquei com esses caras todos. Nem sabia dessa história dele. Toquei várias vezes. Tipo, os caras montavam uma gig de banda e chamava. Precisa de um baixista. E era tipo assim. Tinha poucos na época, então era raro, né? Tipo, e eu tinha um bom ouvido e tal. Eu tava já muito pilhado. Assim, os baixistas da cidade. O cara só falava assim, sol. Aí a gente aprende com a situação de mão, assim, dó, ré, mi. Sol, menor, sol menor. Quando era si, o tom era si vire, né? Aí tem um. Tipo assim, né? E enfim, aí eu comecei a ficar conhecido, né? Não comecei a ganhar uma merreca, diminuiu a grana, mas continuei tocando. E aí, enfim, esse foi o começo, né? Foi a minha primeira experiência aí. Depois a coisa se desenrola. A música, como você perguntou, ela moldou a minha vida toda, né? Porque... Logo em seguida veio a banda Raízes também, né? Que foi bem perto dessa época aí. A Raízes foi em 93. Foi com a Aristide lá em 93. E foi também uma história parecida com essa aí, que mas ele antes do Raiz, todos os instrumentos ali pra vocês. Tem uma história pra tem muita história. Antes do Raiz eu também toquei numa banda chamada Sons Nobre, que era uma banda de anos dourados, os caras com os metais e tal. Eu tocava guitarra. Tipo Via Brasil, assim, que tocava no Vera, na época lá. Não, era uma banda de... Tipo assim, o Via Brasil era uma banda mais rock, jovem, né? E o Sons Nobre era aquelas coisas anos dourados mesmo. Tipo a Chão de Vento. New York. Sim. E eu, tipo assim, eu só tava lá pra fazer harmonia, né? Eu não sabia solar, não era guitarrista e tal. Mas eu entrei nessa banda também e fiquei. Depois eu vim pro Raiz e tal. Aí o Aristides, essa história aí de que o Aristides compra uma bateria, compra tudo, monta uma banda também, fez como o Daniel. Ele comprou tudo e montou a banda, comprou um baixo, um teclado, aquele teclado que tá contigo até hoje, né? Tá lá ainda aí. Esse teclado foi comprado em 96, cara. Ele tá inteiro. Tem a data dele lá, ele é de 1995, a data dele. 96. Tem quase 30 anos já. Tem 29 anos aqui, teclado. Aí o Aristides, né, tinha essa instrumentação pra banda dele e a gente... Ele cismou de ser vereador, tal. O povo lá, vira vereador. Que ele tinha sido presidente da associação, tinha sido um cara muito bacana. O pessoal incentivou, ele tomou gosto. Só que ele não tinha grana para pagar a galera. Então ele é do PCdoB na época, era um partido muito pequeno. Paulo Benz era o candidato a prefeito. Ainda, né? E não tinha nada, era para concorrer com o PT e Fernando Jordão, então assim, era muito pequeno a gente. Aí não tinha grana. Aí o que o Aristides fez? Ele montou toda a estrutura de comício. Ele tinha equipamento dele, então ele tinha uma picape, uma caminhonete F1000. Alugava o som pro comício e não tinha condições de pagar a gente. E falou assim, olha gente, se vocês me ajudarem nisso aí, se eu ganhar, cada um fica com o instrumento que tá aqui. Tudo zero bala. Eu me dei bem, que eu ganhei um instrumento mais caro. O teclado era o mais caro mesmo. Então isso foi em 96. Aí em 96 ele virou vereador. Né? E aí eu fui trabalhar com ele também só em 97, aí depois Só para lembrar, a banda Raízes era você, o Ricardo, né? E Wallace. Isso. O Wallace, eu, Ricardo, Adilson do baixo. E o Charles. O Alexandre. O Alexandre ficou um tempo lá. O Alexandre Então, quando o Alexandre eu tava no baixo, eu acho. É mais ou menos. O Alexandre saiu, foi onde eu comecei a tocar teclado, que o Alexandre falou, a gente tava com carnaval para fazer. E do nada o Alexandre saiu pra tocar com os Mamutes acústicos, acho que é uma banda do Rodrigo, do Rico e tal. Ele foi tocar com o Kleber também, depois, Mistura Tropical. Aí. Foi Mistura Tropical. Na mesma época. O Alexandre saiu pra tocar com a galera mais cascuda também. Pagode, né? E aí o Alexandre falou assim, vou comprar esse teclado, você toca? Eu falei, toco. Aí a gente tocou, ele comprou o teclado, eu fiquei lá treinando, tirei todos os solinhos de carnaval e tal. Enfim, a gente tocou e depois eu fiquei ali mesmo. Aí eu comecei a trilhar uma vida de teclas aí. Então, hoje eu nem toco quase mais nada, mas... Eu queria tocar quase mais nada assim.
Não, digo, não toco mais nada de... Não tô tocando. Ah, você não sabe? tá mais ativamente naquela piano bar que você fazia antes, aquelas músicas de Não, instrumentais, piano né? bar acho que eu nunca fiz aqui, não teve isso aqui. Só no hotel, você Eu fez no levo, hotel. cara, eu levo teclado. Primeiro que, tipo assim, eu tenho um tecladinho Korg que eu adoro ele, que ele é muito bom, mas ele é pequenininho, tá? Tem uma tecla muito leve, ele é mais pra banda ali e tal mesmo. Eu digo piano bar, aquele estilo que você fazia no Blue Tree lá, que Sim, você ficava não, numa sim. sala grandona e E fazendo teve esse época do Bluetooth também, que foi 2007. por aí. Eu fiquei lá 2007, 2008 tocando piano lá no saguão também, mas aí eu já tava tocando. Mas enfim, o meu último trabalho com teclas foi na Banda Culha. Eu saí em 2013 e de lá pra cá eu não gosto de levar, como eu tava falando, eu não gosto de levar o teclado pra tocar piano pequenininho. Eu tenho um teclado grande que ele faz um piano digital, que é o Yamaha. Faz tudo, né? Sintetizadores, faz tudo. Mas eu tenho um teclado, esse pequenininho é tudo isso aí. Som pra caramba, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Mas não tem o piano do outro que... Não, ele até tem um piano bacana, o ruim dele é são as teclas, entendeu? Muito mole, muito e dura. E 5 oitavas só. Aí, sim. Tá acostumado com o piano que estica o quando você... todo, né? É melhor, dá mais campo. Amplitude maior, né? Aí quando eu levo aquele pianão pra tocar num hotel, algum lugar, cara, eu vejo que não, sabe, a galera meio que não liga muito. Não faz muita diferença. Acho que é karaokê, acho que você tá enganando ali porque é digital, né? Aí eu acabo Tipo a assim. preguiça de ter que levar aquele troço maior e tal, aí eu vou no violão mesmo, na guitarra. Então tem sido assim. Mas agora, aí o assunto fica... muita mudar. coisa de contar, assim, muita história aqui. Agora eu tô com um trabalho que eu tô me amarrando muito. Eu ia deixar você para perguntar sobre esse trabalho mais Não, no então final, tudo bem, né? então sobre o chega trio lá. aí de você com o Leozinho e aquela menina que eu não sei o nome. Isso é. Canta muito também, parabéns pelo trabalho, é um repertório bem selecionado A gente também. tá criando um Mas repertório. daqui a pouco a gente fala sobre esse projeto e queria perguntar para você como é que foi, né, esse tempo da banda Raízes para Puxando de Dentro. Você fez outras coisas assim, voz e violão? Como é que chegou para a ideia de fazer voz e violão? Foi cachê? Foi ideia tipo esse projeto mesmo? Bateu na cabeça, vou fazer voz e violão porque eu fico sozinho, ninguém me atrapalha, porque música é assim, né? Se não tiver uma sincronia, fica um atrapalhando o outro. Um faz um dó com sétimo, o outro faz um dó com nona, aí fica aquele choque de harmonia. Aí você resolveu fazer assim por causa de... Não. Por causa de cachê mesmo? Não. Melhora, porque não divide pra ninguém. Primeiro, pra fazer justiça à história lá atrás, vou botar uma coisa que eu tava esquecendo de citar um cara, que é o Cadu. Sim, né? Cadu. Então, assim, nos anos 90, ali 92, 93 também, que ele chegou em Angra, Sim. eu comecei a tocar com ele, comecei a tocar com ele e... Eu tapava seus buracos quando você não podia, eu ia. Ele, a Roseli também. Sim. Então, ali, ele cantava muita coisa de MPB e tal. Então, ali eu comecei a formar um repertório. Hoje, tudo que eu canto é dessa turma aí. Maia, né? Ter acompanhado Roseli, ter acompanhado Cadu, depois com Priscila, com Camila, enfim. Acaba aprendendo muita música, né? Que vai usando. Essas músicas não são eternas, na verdade. O clássico da MPB aí nunca vão morrer. Teve uma época nos anos 90 que eu cheguei a fazer alguns. Mas eu tinha muita vergonha de cantar. Alguns voz e violão ali na Coronel Carvalho. No Petisco, Amarelinho, no Dom Paco. Eu cheguei a fazer uns ali, mas eu morri de vergonha e depois eu parei. Ganhava um dinheiro, mas eu falei, não aguento não. É porque eu ficava muito... Taberna, 33. No Taberna... Ali já era o cara sofisticado, né? Eu já não tava naquele nível não ali. Eu já toquei lá com o Cadu. Um dia que você não pôde, eu fiz com o Cadu lá. Era sofisticado mesmo. Não, eu digo assim, eu toquei lá também com o Cadu, mas eu sozinho não. Sozinho não. E fiz esse tempo e depois parei, nunca mais. Aí o Raízes, cara, foi... Naquela época, a gente tinha bastante evento pra banda. Você vai lembrar uma coisa, até que o Leozinho falou esses dias, que, cara, naquela época era muito mais rico em termo musical, porque hoje você... Primeiro que quase não tem, só tem as bandas de rock lá que estão tentando... As bandinhas de garagem. E não tem a galera que faz Tentam baile. manter a tradição, né? Os caras estão correndo a tradição, montar as próprias músicas e tal. E não tem as bandas que fazem baile. Hoje em dia não tem. Não. Tem a banda de pagode. Que também os assim... pagode tomam praticamente todos os espaços que já tem, né? Que são poucos, aí fica mais difícil. As bandas de pagode... Porque na época tinha banda... A gente tinha uma banda que fazia baile. Banda completa. Então, e hoje não tem essas bandas mais. E detalhe, as bandas de pagode da época era tudo... Porra, tinha um baixista, um tecladista...
Carisma, Inspira Samba, Mistura Tropical, os daqui de Angra era... Tudo assim, então tinha mais músico ali, tinha tecladista e tal, eu, Alexandre. Era 11, 10 músicas num palco praticamente, né? Hoje em dia, todas as bandas de pagode, tem harmonia, tá no violão, no cavaco, Só. ou um ou outro, os dois só e mais nada. Só, né? Virou roda de samba, né? As bandas Não de tem pagode. nenhum banjo ali pra poder fazer uma base quando o cavaco é só lá. Até mesmo se o que eu tô querendo dizer que é o seguinte, não é mais banda, voltou grupo, a ser grupo aquele roda de pagode de mesa. Tipo mesmo. fundo de quintal dos anos 80, né? Que era cavaco, violão, um outro violão, que era 7 cordas e um violão base, e batucada. E aí, então, aquela época era muito mais rica nesse sentido. Sim. E tinha muito lugar para tocar, por isso que a gente existia também. A prefeitura tinha um projeto chamado, deixa eu lembrar, cidadania, como é? Alguma coisa de cidadania, tipo aquele que eu digo, esqueci o nome dos dois. Tipo Noites Angrenses. Não, era um evento de final de semana no bairro, que ela cortava cabelo de graça. Ação Cidadania. Mas esse é o nome do programa da Globo, da prefeitura, que tinha outro nome. Mas enfim, era um desses modelos aí. E tinha muitos, todo final de semana tinha em tudo quanto é lugar, e o Aristide pegava essas coisas para fazer. A gente tocava muito. Então isso alimentava as bandas. Mas baile, Veracruz, tudo funcionando, assim, a gente tocava. Hoje não tem mais isso. Então o Raízes durou até o Aristide virar vereador, na verdade. O único clube que tinha estrutura mesmo para uma banda de baile era o Vera, né? Que tinha som já no palco lá, era... Sim. Sim, o Vera foi a vitrine para muitos artistas. Aí tinha também os da Japuíba lá, Real, aí alguém montava um outro, Vantuil. Sim. O Vantuil também é um cara... O Vantuil começou a hipnose, que é hoje, né, ali, né? Que era um som do verão. Então sol de verão. Ele sempre foi ter de casa noturna. Sim. Aí ele montou aqui no Coronel Carvalho, Vantute também tinha. O Vantute. Isso. Vantute Clube. A gente tocou muito lá também, eu, Rodrigo, a gente... Então o Vantuil, ele olhou pra gente e falou assim, vou formar uma banda melhor de Angra com... Tipo assim, ele queria ter algo como... uma empresária que tinha, um cara dono do aeroporto, um monte de coisa, tinha um cara, um empresário que ele queria ser esse cara também. Então ele falou, vou montar uma banda. Então ele bancava a gente pra caramba, pra ensaiar tudo. Então ajudou muito. Então assim, nessa época tinha muita coisa pra tocar. Então a gente tocava bastante. O Raízes durou até o Aristide virar vereador. Depois que ele virou vereador, não teve mais como. Assim. Não teve mais interesse, até porque não tinha tempo mesmo. Não é porque não teve interesse, é exatamente porque não tinha tempo. Porque quando o Aristide, antes de ser vereador, ele era só um cara, um empresário da sinuca. Sim, eu lembro disso também. Ele, tinha várias mesas de sinuca parado em vários bairros da cidade, dando dinheiro pra ele tinha nada pra fazer em casa. Quem trabalhava era o Léo lá, eu trabalhei um tempo com ele também nisso também. Mas ele ficava dedicando o tempo todo à banda, enfim. A banda era mais uma válvula de escape para desestressar. Era o que ele gostava. Ele gostava muito daquilo, né? Ele gostava, ele ficava feliz de ver as coisas dando certo. Então. Aí quando ele virou vereador, isso que meio que desandou. Aí foi onde eu entrei no chão de dentro. O Alexandre saiu. 2013, 2012? Não, foi antes. Foi em 90 ainda, cara. Chão de Dentro... Foi assim, o Aristide virou vereador em 96. Chão de Dentro já era bem antigo. Foi em 98, 99 que eu entrei lá. Foi 90 ainda, com certeza. Só que durou Você entrou no lugar do Kleber, não foi? Não, do Alexandre. Do Alexandre, tá. O Kleber que entrou no seu lugar depois, eu acho, foi... No Chão de Dentro? Não, acho que ele entrou na Diamante. Chão de Dentro, acho que o Kleber nunca entrou, não lembro, acho que não. Eu lembro do Kleber na Chão de Dentro, mas enfim, né? Eu não lembro, mas enfim. Mas é uma banda também que tinha um trabalho, né, que era um trabalho bem legal. Era você, o Ney, o Rico, a Camila e o Tessi na bateria. O Chão de Dentro teve várias formações, né? Sim, tinha a Flavinha, enfim, uma galera que eu não lembro, porque eu não tava lá. Assim que eu cheguei, elas saíram. Aí onde entrou a Camila, Priscila e Danúbia. Como os vocalistas. Tinha a Danúbia também. Sim. E Rico, o André, baterista, o André Nobre. O André. E o Rico, né, o Ney e o Jorginho, pop. O Jorginho, baixista. Jorge Salomão. E eu fiquei teclado, então. O Chão de Dentro era muito divertido. Cara, os ensaios, cara, era muito divertido. Era mais pra rir do que pra tocar. Muito, muito divertido, cara. Muito divertido. Não porque eles ficavam fazendo firula que eles faziam no palco. Era divertido os assuntos. O Jorginho, cara, pilhando o Ney.
Nossa. O Ney Cainipi, cara, era muito divertido. Eu morria de rir, cara. Eu e o André morríamos de rir, o Rico. E o Chão de Dentro é engraçado, que se você... a galera que pôde assistir o... Até o repertório, as músicas também são engraçadas, né? Tipo, Raposa e a Uva, aquelas músicas mais... Tipo, são músicas tudo lá de trás, sim, que a galera fala música Jovem brega. Guarda, né? Que a história do Chão de Dentro é assim, antes de eu chegar lá, eles montaram uma banda pra tocar esse tipo de música. Sim, sim. Mas era pra ser sério o negócio, entendeu? Escolheram botar lá atrás. Era pra ser sério. Só que quando eles foram tocar, a galera começou a rir. Trilhou um outro caminho. Aí eles acharam, pegou esse caminho e foi. Então, eu fui usado como arma de vingança para fazer um mal ao seu namorado. Agora ele volta pra você e você me deixa de lado. Pô, isso é hilário. Cara, você tem vários textos. Cópia da chave, Filho Anônimo. Pô, muito maneiro. Então, assim... Essas são músicas próprias? Não, Não? Ney pesquisa. Sim. Achava essas músicas lá e tal, fazia. Pegava essas músicas engraçadas e botava no repertório. Elas eram tipo o Sim, o engraçadas. Blau Blau, essas músicas assim? Não, o Sim Blau Blau não. Não O Sim chegou Blau a Blau já rolar, tava né? mais em outra onda, né? Ela era porque na verdade, o Chão de Dentro pegava as músicas que eram feitas sérias. Os autores das músicas. Sim, não era a intenção de Mamonas Assassina, por exemplo. Isso, né? não era nada disso. Sim, era sim. abrir o peito. Mas, assim, a gente tocava já com essa. Botava uma roupagem e tal, dava toda essa comicidade aí. E foi muito bacana. Fazia um negócio ridicularizado, porém na intenção de chamar atenção seriamente, né? Trabalho. Cara, teve uma época que a gente ficou com uma expectativa danada de. O brega tava muito alto. A gente ficou com a expectativa danada de ir pro Jô. Pô, tinha uma banda chamada Carne Moída. Carne Moída. No estado do Rio, eu acho que era a Marisa era Ortiz, que era a poucas, né? cantora. A Magda. A Magda, sim. Era a cantora dessa banda que fazia esse estilo de Chão de Dentro. Uhum. Então eles estavam em alta. E quase não tinha outras bandas fazendo isso. Então a gente foi tocar no maior festival de música brega do Brasil, no Espírito Santo. Pô, foi bacana pra caramba. Assim, a gente foi em hotel, sentindo artista. E a gente ficou com a expectativa danada de ir no Jô, e nunca rolou. Se rolasse, ia ser muito bacana. Aí depois disso é foda, né? A banda que não tem... As coisas não acontecem, é difícil de você se manter, né? Sai um, sai outro, sai um, sai Vai outro. desanimando, até porque vai acabando Aí o um gás. casa, aí o outro tem filho, e não sei o quê. Saiu um e já começa a exatamente. despencar todos os... Porque tá todo mundo ensaiado, aí acontece. Quando está todo mundo ensaiado, os ensaios são para fazer novidades. Agora, quando entra uma outra pessoa, você vai ter que se ensaiar. Passar tudo para ele, né? Novo, Todas as ideias. Aí, minha mãe tá falando aqui, ó. Demorei para conseguir entrar, mas consegui. Muito bem. Estou amando ver vocês dois conversando. Deixa eu ver se tem alguém falando aqui alguma coisa. Cadê a minha mãe? Beijo, mãe. Minha mãe botou aí também. Minha mãe tá se mudando lá, né? Tá a expectativa danada de se mudar. Dos dois. Não é, ué. A mãe dele, que é a minha mãe. Que doideira. Deixa eu ver aqui a live. Deixa eu ver se eu vejo aqui pra poder ter. Os comentários aí, dá uma olhadinha nos comentários aí que. Porque deve ter um pessoal olhando. Tem muita gente aí olhando, Marco Aurélio? Tá? Não tô vendo a live. Comentando. A galera que. Não tá aparecendo aí a live, não? Não, só minha mãe, só nossa mãe mesmo, bicho, que tá comentando. Eu mandei aqui um link no grupo da galera. Mas a galera assiste, sabe? A galera assiste depois. Depois, né? Assim, o Leozinho fica me pilhando até hoje com o negócio que eu falei com o Ney aqui de uso de VS e tal. Fica me pilhando ele como se fosse... Pô, por falar em uso de VS, você já usou também o recurso eletrônico ali para dar uma enchida no show. Como é que você vê esse modo de trabalho do músico crescendo a cada dia, assim? Cada um trilha o que quer. Eu não uso VS. Eu, particularmente, acontece, cara. Eu tento ser mais autêntico que o bar, aquela coisa pura. Violão, voz e violão. Sim. Mas, assim, então, o mais autêntico seria eu chegar com o violão, botar o microfone e tal, um violão bom, um microfone bom e cantar. Tocar só ele e pronto. Mas, assim, a gente que sente falta de algo mais. Sim. Como não tem condições de pagar, às vezes é nem pagar, cara. Tem o Leozinho agora às também. Às vezes é a disponibilidade, né, também, né? Não, e tipo assim, o hotel que a gente paga um pouquinho melhor. Eu não consigo levar um baterista porque os caras, não. Abaixa o volume. Não, os caras são de hotel, gerente de hotel, assim, pra restaurante, pra aqueles eventos deles, eles têm pavor de baterista, voz de violão. Sim. Então, nesse sentido,
eu uso alguns recursos. Eu tenho um pedal de loop, né? De vez em quando eu faço os ritmos aqui na mão, solto. Às vezes eu gravo só a base, depois eu começo a tocar em cima. Tem música que permite isso, tem umas que já não, que tem uma linha de acorde mais... não tem aquele looping de 4 acordes, que quando tem fica mais fácil. Você faz tuning direitinho. Não, eu posso tocar... Não, o que eu faço às vezes? Eu comecei a gravar a música toda, tô tocando e tô cantando. Quando ela volta, eu paro de gravar, ela já tá gravada. Aí você vai fazer a segunda parte já. Quando eu vou fazer uns riffs, né? Porque o loop ele é meio que infinito ali. Sim. Não tem um tempo definido de parada. Eu uso loop só, mas assim, eu particularmente, eu não gosto de. Aí a minha opinião pessoal, se eu estivesse no bar lá, não fosse músico, mas fosse essa mesma pessoa. Eu acho assim, pô, cara, é muito. Porque fica muito karaokê. Sim. Entendeu? Muito perto de karaokê. Porque tem toda uma instrumentação ali gravada e um cara cantando. Para um bar, um restaurante, mas para um show num palco, até cabe bem. Porque, vamos supor, você tem 4 músicos ali, o batera, baixo, você tocando guitarra ou violão e um instrumento. Aí você leva o teclado, leva um back vocalzinho. Eu tava pensando em gente levando pra bar, muita coisa. Eu tô falando na questão de show mesmo, assim, igual o carnaval, por exemplo. Você vai tocar um carnaval, você tem uma grana mais curta, você leva uns 4, 5 músicos só e bota 10 músicos no palco. Eu fiz carnaval, eu toquei 4 carnavais aqui assim. Se conversa. 4 ou 5, só era eu, um quarteto na banda. Sim. Começou com Você mesmo que produzia seus versos, no caso. Eu e o Marco Zampaglione. O Zampaglione, sim. Era eu, o Marquinho, o Gil na batera e uma cantora, a Camila. Sim. Eu tocava guitarra, os teclados todos gravados e o Marquinho no baixo, o Gil batera e tal. E a gente fez 4 dias ali. E a gente ganhou dinheiro tipo assim, porque a gente ganhou mais do que tudo, a gente conseguiu funcionar ali daquele jeito. O Gil muito bom no clique. O Gil é excelente pro clique. Entendeu? E funcionou, aí no segundo ano também funcionou. Depois entrou a Thaísa, depois o Marquinhos saiu, aí entrou o Dudu, eu fui pro baixo. Sim. Né? Entrou o Dudu e entrou a Thaísa. E a gente fez carnaval assim, tinha todo percussão, teclado. Tudo no VS. De metais, tudo VS, tudo no ouvido, tudo no clique no ouvido do Gil ali. Aí sai no PA lá como se tivesse os músicos. Sim, porque é um instrumento real. A gente tem umas coisas no YouTube aí que fica sensacional, assim, Dá peso mesmo, Sim. Nesse sentido, tipo assim, eu tava falando de bar. Bar eu acho meio over. Não, pra bar eu acho que também não fica legal. O que eu faço, acho que é o limite do que se deve fazer, assim. Não é que se deve, né? Não tem limite, não tem nada disso, mas pra mim, na minha opinião. O que eu faço ali é o máximo que alguém deve fazer pra, né? Dobrar o violão, né? Dobrar o violão nessa começar a botar muita coisa e bota um solo, já tem uma coisa entrando e tal. Não sei, eu não gostaria. Para um bar fica estranho até você botar um VS com metais, por exemplo. Aí o cara vai olhar assim, cadê o cara do sax? Cadê o cara Pois tem essas coisas. Agora uma cama de teclado e um violão só até daria, mas aí você botar você ir pro bar para poder tocar e apertar um botão ali para entrar só um teclado. Qual a necessidade disso? Não faz sentido. Cara, compra um loop, se grava, aí tu vai lá, tu sola um pouquinho. Para show, para usar com bateria e baixo, eu acho excelente assim a ideia, porque preenche bastante. A Diamante usava isso também. Preenche bastante. Na época da Diamante, é porque, cara, ser tecladista, você sabe que não é fácil. Não. É coisa pra caraca que tem. Um somzinho daqui do lado. Troca de som toda hora, né? De timbres, de... enfim, a Diamante usava muito isso também. Tinha muito VS. As partes de disco music, tudo. Todas aquelas paradas difíceis pra caralho, ficava tudo pro metal, eu só fazia os pianos. Não dá pra gravar, né? Não dá pra gravar aquele monte de informações lá, não. Mas eu não tô contra ninguém que faça nada disso, não. Tô de boa. Cada um usa também a arma que tem, né? Porque tem espaço pra todo mundo. Se tiver alguém contratando é porque tem demanda. Enfim, sim. Foca lá. Enfim. O público é que vai definir. Eu não sou público, eu sou... Você já tocou na banda Água, né? Que era do banda de carnaval na época lá de 2000, quando começou. E o governo, inclusive, antes de 2000, né? Castilho. Foi o governo do Castilho, foi o último governo do PT. E você já tocou também em grupo de pagode, que foi Inspira Samba. E como é que é essa experiência de tocar numa banda de axé e tocar num grupo de pagode, assim? Você falou agora de dificuldade de decorar informações, que o teclado de pagode é muita coisa também, né? Pagode dos anos 90 tinha muito. O tecladista trabalhava bastante.
Então, eu toquei na banda Água, pô, foi uma experiência maravilhosa, trio elétrico. Né? Não podia deixar de falar sobre isso também. Foram 3 anos ali que a gente tocou aí, 3 ou 4 anos. Não, foram 3 anos, eu acho. 3 carnavais seguidos ali, que montava, né, a banda, fazia aquele trio elétrico na Praia do Anil. Saía da Praia do Anil, vinha aqui na... Rodava aqui no centro e voltava. Vinha até o São Bento ali, né? Era uma galera bacana. Isso, tava lá no São Bento. E era uma galera muito, muito bacana. Assim, o Luiz Ferrar cantou com a gente também. A Roseli. Pô, Roseli, cara. Roseli saiu da cena, sumiu, cara. Nunca mais vi a Roseli também. Tá morando lá no Parque Mambucaba, mas assim, não aparece e tal. Mas a Roseli foi... Tá uma senhorinha já também, né? Mais ou menos uns 60 anos. 60? Acho que não tem, não. Eu acho que tem. Ela já era bem... Não, ela deve ter uns eu tô com 52, ela tá com 56, 7 no máximo. Mas enfim, tá perto de 60. É uma coroinha. Mas ela sumiu da cena. Pô, Tessi na batera, Etiópia, percussão. O Etiópia. O Bill fez com a gente também, o Bill, baterista do Camalha. Rodrigo Gico, eu tava fazendo teclado do PC Castilho no sax. Daniel Reis, né? Cantando Daniel. Porra, Daniel era muito foda. O Crevinho, enfim, uma galera do cacete. Era Zequinha Miguel. Zequinha Miguel, que era o idealizador ali do projeto, né? Zequinha Miguel. Enfim, foi uma experiência bacana da banda Água, né? Mas era só carnaval. Sim. Acabou o carnaval. Foi aí onde eu comecei, aí onde eu entrei pro Inspira Samba. Conheceu o Daniel, conheceu o Inspira Samba nessa Cara, não lembro. Quem me levou pro Inspira Samba, cara? Não lembro, não sei se foi o Rodrigo, se foi o Gico. Não sei. Mas eu fui parar no Inspira Samba e fiquei lá 6 anos, eu acho. A gente gravou um CD e tudo. Também, a gente ficou na expectativa, a gente ficou com a nossa música tocando bem pra caramba aqui em Angra. Nossa música estourou na rádio lá em Além Paraíba, que é um município de divisa com Minas, no Rio de Janeiro. A gente foi tocar lá, então a nossa música estava estourada numa rádio lá, uma rádio comunitária. Fez uma parada, ia ter uma inauguração de um Sesc. A gente foi tocar lá e a gente ficou, tipo assim, entrevista na rádio, tietagem, assim, na CD, porra, muito maneiro, assim. Autógrafos. Teve isso. Frio danado, caraca. Acho que foi legal, assim. O Inspira Samba foi muito... Cara, no Inspira Samba eu digo que foi... Aprendizado também. Foi o auge da minha parada de música, porque tocava muito, cara. Tocava muito. De tarde, de noite, quinta, quarta, terça, Volta Redonda, Paraty, São Paulo, Rio, Mangaratiba, Angra, tudo quanto é lugar, e saí do shopping, ia pro Angra Shopping, ia pro Piratas e tocava muito. Na época do Estação Santa Luzia lá, você já tocava ainda? Ali do balneário, onde tinha, perto do posto de gasolina ali, tinha um... Inspira Samba não, acho que era a Estação Santa Luzia ali, não era? Que tinha um pagode todo fim de semana, que era uma Inspira Samba, aí eu lembro que você também tocava. Não, Estação Santa Luzia? Lá no balneário, esqueci o nome do bar ali, que era tipo esse do posto de gasolina aqui agora, que era bem badalado, lotava. Era apertadinho o espaço. Sim, a gente tocava lá também. Né? Tocava lá, tocava no 77, no 277, né? no Refúgio. Coração. No Coração não lembro. Coração já veio um pouco depois, Coração não lembro de ter tocado lá, mas no Refúgio, muito, toda quinta-feira no Refúgio, lotava. O pagode era no auge, né? Sim. O pagode era auge. Então eu tocava muito. E tipo assim, que não guardava dinheiro nenhum, cara. Bebia tudo de uísque, praticamente. Eu trabalhava de dia com o Aristides, trabalhava na Câmara com ele, então, enfim, eu me divertia mesmo. A gente ensaiava pra caramba também. Se você guardasse todo o dinheiro que você já ganhou na música, hoje você seria o quê? Um Pablo Marçal da vida? Não, porque eu não seria coach de nada, né? Mas enfim, eu teria grana, lógico, porque, porra. Ele soube aproveitar a evolução da internet, né? Porque às vezes não é nem o que o cara sabe, às vezes é o que ele sabe aproveitar, né? Também. Mas aí. Às vezes você tem pouco conhecimento, mas você sabe usar a ferramenta. Tem também, assim, porque, cara, esse negócio é picaretagem, engana, né? Sim, então, assim, aí é o caráter do cara, né? Sim. Igual eu costumo falar, eu não tenho religião. Mas assim, eu costumo falar que Silas Malafaia, essa turma aí, eu não sou dando esse nome. Sim. Porque pra mim esses caras são tudo ateus.
São charlatões. São ateus mau caráter. Eles não acreditam em nada Charlatões. daquilo. Porque quem acredita tem medo. Quem acredita não passa a perna no outro. Não olha pra si próprio. Pô, tô rico pra caralho, milionário, enquanto tem o cara que banca a minha igreja. Tá... Tira o dinheiro do leite do filho pra poder... Não é né? possível que na visão de um Deus justo, aquele cara tá prosperando pra caramba e o outro não. Ele é ateu, ponto, assim. Por aí, né? Ele não acredita em nada daquilo, mas sabe aproveitar, que sabe que os outros acreditam, sabe manter o pessoal ali no É uma moeda de troca, igual a política de um modo geral aí, o deputado, por exemplo, que já está há 10 mandatos. Por quê? Porque ele sabe a ferida certinha de ir lá o cara pega a manha, Sim, pega a manha de manter. Aí fica a vida inteira na política. Mas se eu tivesse juntado toda a grana, eu gastei muita grana, mas eu me diverti muito também, eu tenho muita história. Viveu, né? Pelo menos muito. Ficou dentro de um casulo escondido a vida inteira ali. Mas... Enfim, valeu a pena. Enfim, nesse caso, nesse sentido, valeu a pena. Não tem grana, não. Você quer falar sobre o projeto novo agora que vocês estão aí, que eu vi um pedacinho lá da Amy Winehouse, a menina cantando também Thaisa Carvalho. Cantando esqueci o nome. Maria Nora Rita. Jones e a outra lá, que era um estilo bem jazz. Na assim. Xadê. Xadê, isso. Como é que é esse projeto de vocês, assim? Tem data para cair no mercado já? Assim? Tem. Mas o interessante é como é que isso nasceu. Uhum. Eu classifiquei um projeto no edital da Lei Paulo Gustavo, que foi um projeto de eu tocar o Lulu Santos no piano. Só a música do Lulu Santos, fazer a interpretação da obra dele, uma parte no piano. E fiz lá no Teatro Show. E o Luciano, que é o circense, Quintal do Circo. o Quintal do Circo, ele teve uma ideia genial, independente da minha existência na cena dele. Uhum. Ele pegou um piano, ele é um marceneiro muito bom. Sim. Ele fez um piano de cauda, só a caixa. Sem o Comprou um teclado, botou ali, perfeita a parada. Porque ele pensava mesmo em levar... Porque, poxa, você não vê um show de um piano de cauda em qualquer lugar, porque é difícil. Você como leva um troço desse? Aí botou naquele carro dele pra fazer show itinerante, assim, né? Tá lá, então assim, ele pensou... ele ainda não estreou, não. Sim. Aí ele tava com aquele piano lá, ele me viu fazendo aquilo, ele falou assim, cara, e é engraçado que eu queria fazer esse show na praça. Fica mais leve, né? Pra carregar, né? Totalmente. Ele desmonta aquele troço todo e, enfim, vai... Aí, eu queria fazer esse show do Santos na praça, mas só que, na praça eu ia ter que tocar o teclado. Aí, eu falei, cara, não vai dar a mesma onda de piano, né? Uhum. A pessoa vai chegar, um cara tocando teclado no Santos. Então eu preferi fazer no teatro, que tinha aquele pianão. Mas foi... Aí ele viu e falou assim, Edivelton, cara, vem aqui, quero te mostrar uma parada. Eu fui lá ver e tal, falei, achei genial. Ele comprou um teclado e botou lá, um teclado igual o meu, inclusive, o Yamaha. O Yamaha, né? O Yamaha, é um PSR P95 dele, o P95, Sim. O meu é um P105. Mas enfim, eu fui lá ver, Aí ele falou, não, cara, a gente pode fazer tal, piano na praça, não sei o quê, e vários projetos aí, levar pra explorar editais, fazer um projeto musical, vender e levar na cultura e tal. E, isso aqui já tem visual. Eu falei, achei aquilo fantástico. E me aproximei dele. Fui lá, ver e tal. E aí eu pensei assim, cara, uma banda, cara, eu preciso falei, um baterista, um sax, um cantor. Chamei o Leozinho, o Rodrigo e a princípio eu chamei a Beatriz, cara. Eu nem conheço a Beatriz, alguém me apresentou e eu falei com ela, ela mostrou umas coisas dela, eu achei legal, ela entrou na banda, só que ela não conseguiu ficar. Muito compromisso, tal, filha nova. E saiu, entrou a Thaisa. Cara, a gente está assim, muito pilhado com o ensaio. A gente vai tocar no dia 11, não sei se é o dia 11, é no dia das mães, né? Dia 11 de maio. É o segundo domingo? É no dia das mães, pronto. No Aquidaban, na hora do almoço. Então já tem estreia marcada. A gente tá adorando, assim, aquele projeto lá. É a Orla 4 o nome da banda. Orla 4. E enfim, a gente tá... Repertório naquela linha ali mesmo, né? Né? Xadê, Nora Jones, Amy Winehouse. Também vai ter algumas coisas assim de meio disco e tal, mas assim, tocado naquela onda e tal. Não, o repertório vai ser muito... Classical, né? Vai ser muito eclético nesse sentido. Eu até falei pro pessoal, pode tocar sertanejo,
nesse Só estilo, que desse jeito, né? Entendeu? Estilo Porque as pessoas conhecem, a gente precisa, como eu falei pro pessoal, a gente precisa dialogar com a galera jovem. Não é só tocar pra galera que viu isso, ou porque porque ouve isso em casa porque o pai gosta muito, não. É a galera que tá aí na rua aí, ouvindo essas coisas. Então, mas a gente por enquanto só tá tocando essas coisas meio velho mesmo, não tem jeito. E a Thaísa chegou ali por quê? Porque ela entrou lá no Bloco dos Artistas, né? A gente tá esquecendo de falar do Bloco dos Artistas. Bloco dos Artistas. E ela entrou lá. Você faz todo ano também o Bloco dos Artistas, né? Eu comecei em 2019. Ah, sim. Aí fiz 19, 20. Aí a gente Teve a parou. pandemia, voltou 21, 22. E tô lá com eles. Aí esse ano, desde o ano passado a gente vem falando de botar uma cantora. Sim. Aí o pessoal, esse ano eu falei, não, precisa botar uma cantora e tal. Aí o pessoal sugeriu a Camila, mas eu falei assim, cara, a Camila tá trabalhando. Já tem a Cúlia também. Já tem muita gente da Cúlia aqui e tal, e a Thaís tava super pilhada pra cantar. Eu falei, cara, vamos chamar a Thaís, ela também faz bem pra caramba. Então a gente chamou a Thaís. E o inglês bom, fluente. Assim, ela é poliglota, ela fala inglês, francês, viaja direto para os Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha. Caiu direitinho, né? Poliglota, a gente vai colocar música também em francês, lá tem umas coisas lá que ela botou no repertório. Assim, a gente está apaixonado pela banda, assim, muito, muito bacana, tá muito pilhado. E tudo assim, projeto promissor, né? Porque tem mercado, tem bastante mercado. A gente espera que restaurantes, sim, né? hotéis, pousadas. Porque né? tem aquele glamour do piano. O Rodrigo também, com aquele sax dele, porra, fica tudo muito bacana. E a Thaísa fera pra caramba. Thaísa cantando super bem. O Leozinho, porra, o Leozinho cantou. Caraca, e o Leozinho é seguro, né? Ali na muito bateria, bom, não muito faz bom. muito barulho. Eu tô olhando aquilo. Só aparece quando você tem baterista tocando, você olha pra trás, você, cadê o Léo? Tá aquele negócio assim, baixinho, assim, bem. Nem parece que tem baterista, ele é bem sutil assim, no instrumento que ele toca. Então esse é o Orla 4, tá aí. Então, que da Band, dia 11, quem estiver lá, é um evento, acho que é público também. Sim. Só que é caro para quem não é sócio, né? Vou dizer o preço não, mas é meio que tem que estar muito com o bolso bem folgado aí. Mas faz parte ali, né, do pessoal que já vai sempre. E a gente espera que lá a galera veja a gente e fale assim, pô, eu quero isso aqui no meu... Porque aquilo ali, eu fico imaginando, quem não queria casar com um piano de cauda lá nesses casamentos de Gramado, tá grande assim... Pô, um piano de cauda. Esse piano é o do Luciano. Do Luciano, assim. Tá. A gente não, ele tá totalmente integrado no projeto. A gente sai na casa dele, ele liga o equipamento, cara, ele é muito foda, O Luciano tudo, cara, ele monitor ali uma tela pra você ver as músicas, a cantora vê ali a parada, a letra. Ele se envolve mesmo. Muito, né? ele luzes, mesa de som, um retorno pra cada. Muito, muito bacana. Sim, então a gente está muito empolgado. E vai rolar muitos outros projetos aí, o Dir Blanc, Paulo Gustavo, deve ter outros aí, vai dar para vocês fazerem esse projeto aí tipo Mambucaba, nesses bairros assim, praça aberta, né? Cara, a ideia é levar para as praças, cara. Praças, né? Entendeu? Assim, praça Porteira, praça do Verão, fazer sunset nesses mirantes aí, entendeu? Sim. Ficar ali tocando somzinho ali pra galera no final de tarde. Então a nossa ideia é essa. Agora vamos ver se a prefeitura vai... da Praia das Gordas, aí teria que ter um esquema de autorização também. Um projeto cultural, Enfim, sim. Não é a gente vai chegar lá, montar e sair tocando. É um projeto cultural, assim, dar identidade de música para as pessoas. Levar para Abraão, levar para Ilha Grande em outras praias também, enfim. Essa é a nossa ideia, né? Agora, vamos ver como é que a gente vai costurar isso. Eu acho que vai dar certo, vai dar sim. Bom, Heriberto, o papo foi muito bom. A gente já passou uma hora? Já deve ter passado de uma hora, já, porque a hora voa. E a gente... 50? Dá para falar de mais coisas, então. Eu já perdi os meus... Já me perdi aqui no... Não, mas a gente não combinou nada, Fê, falou. É porque as histórias são longas, né? São. A gente deu uma resumida em algumas coisas também. Muito resumido. Eu acho que eu devo estar esquecendo de falar de muita gente. Pô, não falou de mim, foi tão importante naquele Rodrigo Porto, a relação você e Rodrigo Porto, como é que é assim hoje? Boa, a gente tem um projeto também com ele de Axé Music, que é o Bloco da Palmeira. Que, porra, tem uma galera também muito bacana. E a gente tá no projeto ainda, não teve no ensaio ainda, mas a gente tem um grupo lá, Preciso trazer o Rodrigo aqui também. Ele vem, pô. E eu tenho uma relação muito boa com ele. Não, eu digo, não é relação pessoal, não, é relação música mesmo. Vocês estão, igual você falou. Não, projeto, a gente não toca junto há mais, sei lá. Quantos anos já? Mais de 20 anos.
Duelo de titãs. Mas a gente não toca mais junto, mas assim, agora tá pra tocar, né? Vamos ver o que vai sair. Ele é o cara que toca comigo há muito tempo, a gente fez muitas bandas juntos. Camalha, né? Sim. Camalha. E outra coisa também que a gente não falou, que eu... Tem que nessas coisas de destacar, música, né? a parada de festival de música, né? Que eu também isso. participei coloquei na descrição ali, eu ia perguntar sobre participei, sempre tive envolvido com isso, né? Sempre não, né? Depois que me envolvi, quando eu conheci o Paulo Matos, de verdade, assim. Os arranjos que você fez de algumas músicas de festivais aí, teve quantas mais ou menos que venceram lá? Primeiro, segundo ou terceiro lugar, assim? Cara, eu só lembro da Lágrima da Natureza e primeiro lugar só essa. Laquinha, aqui na Ilha Grande, só essa. Uma lá em Três Corações, parece que ficou em terceiro, não foi? Não, a gente também ganhou o prêmio em Itanhandu mais de uma vez, primeiro lugar, segundo lugar. A gente ganhou também, enfim. Depois de Paraty ali, Itarituba, né? Itarituba. Sim. E em primeiro lugar com a Música Ecologia, que foi o Lágrima da Natureza, que fazia alusão àquela tragédia lá de 2010. Interpretação do Volney, né? Isso. Cantou ali. E participei de vários festivais, né? Teve um festival de música, eu conheci uma dupla, que é uma cantora e um pianista. Eles, inclusive, ficaram em segundo lugar nesse festival. Uma música muito maneira, o cara tocando piano e ela cantando e tal. É um tango. Assim, e na ida daqui pra lá, a gente foi tudo no mesmo barco. E tinha uns golfinhos, tal, acompanhando o barco, e ela ficou olhando, eu tava olhando, e ela chegou perto pra olhar, pra ter foto, ela gostava muito de registrar. E chegou e tal, aí perguntou se eu era daqui. Você é daqui e tal? Eu falei, sou. Pô, mas sempre tem isso aqui? Eu falei, não é sempre, mas tem e tal. Aí começou a desenrolar. A gente se conheceu. A gente ficou amigo nesse festival, ela voltou pro Rio. A gente manteve contato, depois ela veio, eu arrumei algumas coisas para tocar aqui em Angra, ela veio tocar comigo. E até que eles classificaram uma música no FENAC, que é o maior festival de música em Minas, que ele é feito em 5 cidades, eu acho, em 5 etapas, enfim. Eles classificaram essa música para tocar lá, essa música mesmo que vieram para cá. Só que na cidade que eles caíram, na data, o cara não podia tocar porque ele estava fora do país. E ela me chamou. Eu falei assim, vou tocar aquela música tenebrosa. Responsabilidade, né? No festival, piano. Ela, não, vamos. Eu fui. E a gente foi e a gente... Ficou o quê? Uma semana treinando a música primeiro? Não, acho que até mais. Não, né? Treinar toquei, assim, né? Toquei naquele tecladinho corda e tal. E a gente classificou a música. Aí na final, aí ele já veio. Aí eu fiquei, queria ter ido também, né? Mas ele não veio. Aí ficou em terceiro lugar na final, mas tinha uma grana bacana. Foi dividido entre 4, que era o dono da música, o cara que fez a letra, o pianista, ela e eu. Dividiu tudo o prêmio. Mesmo você não indo. Mas eu garanti eu garanti a primeira fase ali, né? Sim. E nunca conheci esse cara. Assim, nunca me vi ele, só vi a Luciana Balbi. A Luciana Balbi, depois ela veio participar do The Voice. Hoje ela tá com a carreira em Portugal arrebentando, fazendo novela, enfim. Luciana Borba? Balbi. Ah. E foi esse festival de música com ela também. Depois aí, cara, entra a Letícia, né? A Letícia Casagrande? A gente foi também, a Letícia fez uma música, mandou pra mim. E eu transformei ela em Tango da Resiliência. Letícia veio de São Paulo também, não foi? Veio de São Paulo, veio pra fazer faculdade aqui na UF. Sim. Aí, engraçado que eu já tava fazendo voz e violão. Já tava com o meu trabalho consolidado ali e tal. Aí a Bia chegou pra mim e falou assim, cara, tem uma menina, uma cantora, não sei o quê, tu vai adorar conhecer, tá precisando de cara pra tocar pra ela. Aí eu falei, não, beleza, quero conhecer, né? Aí chega a Letícia lá em casa, aí eu fui, canta isso. Eu falei, eu toco o teu repertório todo. Aí eu falei pra ela assim, beleza, cara, tu canta bem, o teu repertório tá aí, eu tenho equipamento, só arrumar show, me avisar, que se eu tiver livre eu vou lá te acompanhar. Ela foi lá pra casa achando que ela ia entrar numa banda, tipo assim, achando que ia pegar um trabalho. E saiu de lá e disse assim, como é que eu vou arrumar show? Não conheço ninguém. E ficou pra lá, eu pra cá, tal, passou um mês e pouco, aí o João Lucas me chamou pra fazer uma banda. Vou fazer uma banda e tal, isso aqui e tal, pra gente tocar Gonzaguinha, essas coisas aqui e tal.
Aí eu falei, vamos, cara. Aí a gente começou a pensar na banda, eu falei assim, que tal botar uma voz feminina? Aí pensei na Letícia. Liguei pra Letícia, falei, Letícia, topa? Ela, topa. Encaixou ela na hora ali, né? Só que a banda nunca existiu. Eu marcava ensaio, ela empolgadora pra ir. Eu que tinha o contato dela, então eu marcava ensaio com ela. Tal dia, tal ensaio. Ela, beleza. Aí chegava um dia antes, vamos cancelar porque fulano não pode. E aconteceu isso 1, 2, 3 vezes. Aí eu falei, porra, eu causando uma expectativa na menina, né? Eu falei, pô, não pode deixar. O Jorginho tava, o Pop, o Salomão, tava com um restaurante ali na costeirinha. Lembro do restaurante da costeirinha. E ele tava querendo fazer uma coisa que na quinta-feira. Aí eu falei, vamos tentar fazer piano, bateria com o Gil. E chamei a Letícia pra fazer. Foi onde comecei a tocar com ela. Então ela começaram a ver ela cantar. Então, aí ela. Então a gente chegou no festival, a gente fez uma música, mandou pra lá, classificou. Cara, e é uma parada assim, 11 mil músicas escritas, muitas músicas. Pô, Quem é que ouve tudo isso pra poder. É uma equipe grande. A equipe, cara, uma parada assim, você não tem noção, um troço grande, muito grande. Tem várias atrações, tem palhaço, tem mágico. Eu tava falando até com o Etiópia sobre essa questão aí do festival. São, às vezes, 20 mil músicas pro cara ouvir. Não o cara que vai ouvir, não. Não, então, assim, qual o critério da pessoa que ouve, cara, das pessoas que esse ouvem, festival é foda. Pra dizer que essa música que passou e essa não passou, assim, qual então, o critério que é usado? Tem o critério subjetivo, sim, obviamente. Sim. Mas esse festival é foda. É inteligência artificial que estão usando hoje? Não, hoje eu não sei, mas assim, quando eu fui pra lá, não tinha essa parada de IA. Mas assim, você, por exemplo, mandou uma música pra lá, não passou. Eles te mandam um relatório dizendo sua música, ponto. Por quê? Eles estão mostrando que eles ouviram sua música. Sim, analisando, a letra fala sobre isso, sobre aquilo, então aborda isso, aborda aquilo, a harmonia é assim, assim, assado. Nesses aspectos você ganha nota X. Sim. Aí você tem a certeza de que foi analisado. Sim. Né? Lembra do festival que o Paulo Matos fez na Praça do Porto, ali, que todo mundo apresentava suas músicas? Perfeito. Tinha que ser sempre assim. Esse modelo mas acabaram. Com jurados ali, né? Pra poder... Cara, hoje em dia o festival... Pelo menos as de Angra que fossem pra ilha, passassem por uma fase aqui, né? Era assim. Poxa, ficaria legal. Por quê? Porque quando você... Porque naquele modelo, você que mandou a música pro festival, você já vai pro palco, você já tá participando do festival. Porque você já vai participar de uma eliminatória. Tem um jurado ali pra saber se você vai pra outra fase. Na verdade, quem adorou essa ideia foi até o Tio Van, porque ele sempre questionava porque as músicas dele não eram ouvidas. Todo mundo ele questionava. Achava que ninguém ouve minha música. Todo mundo questionava. Não, nem ouve isso aí, tal. E mais um detalhe, que agora, para essa dúvida de novo, porque olha essa música que eu classifiquei com a Letícia. A gente passou nesse peneirão de mais de 10 mil músicas, foi pro palco, eram 20 músicas, passou de 20, tirou 4, acho. Passamos 3. Aí fomos pra semifinal. Aí a gente perdeu na semifinal. Quando voltei lá de Minas, eu fui inscrever ali em outro festival, de uma cidade de Minas também, que eu esqueci o nome agora. E inscrevi, passou. Só que a gente não foi, porque o festival do FENAC... Estrutura, né? Ele dá uma grana pra você ir e tal. Esse não, o festival menor, a gente só botou pra poder testar a música. E passou. O outro festival que eu inscrevi essa música foi daqui, no ano seguinte. Pergunta. Não passou. Não passou. Eu não sei que critério esses caras têm tão melhor do que de Minas. Essa que é a minha pergunta aqui. Qual critério é usado para dizer que a música X passa e a música Y não passa? Não dá para acusar ninguém, mas assim, dá para você imaginar que você ou não ouviu, ou você ouviu, te limou porque não gosta de você. Porque eu, nesse caso, no meu caso, eu sou do grupo político oposto a esses caras aí, do Vili e tal. Nada pessoal, político. Mas então eu fui imaginando, esses caras não. Tiver Erivelta aí, elimina. É uma imaginação minha. Aí me dá o direito, por quê? Porque é um troço feito às escuras. Você manda pra lá e fala, não, sai o resultado com as que foram e. Se faz no esquema igual o modelo do Paulo Matos não tem isso. Não vai precisar pagar cachê, porque o músico vai se apresentar lá voluntariamente, vai ter um... Cachê vai ter se ganhar lá no final. Se ganhar aí é diferente. Mas ele já participou do festival, já mostrou a música dele, já teve público, já subiu num palco. Sim. Muita gente nunca subiu num palco. Já teve o gostinho de ter a música dele ouvida por outras pessoas. Muita gente nunca subiu num palco e, queria subir, cantar. Sim. Teve cada coisa bacana, né? Nessa época. Então, esse é um modelo muito, muito foda. Agora, podia ter seguido direto, né? Não vou deixar de falar, não podemos deixar de falar do festival do ano passado, que foi
Cara, uma covardia que a Secretaria de Eventos fez com os músicos. Até qual é a câmera que vai me pegar de frente pra falar? Cara, foi uma covardia imensa. Você ficou sabendo do que aconteceu? Eu não tô acompanhando, mas... Chamaram, fizeram edital. Como vai ser? Cada música classificada vai ter direito a R$2.000 no máximo de custeio e despesa. Sim. Então a gente ia com o nosso dinheiro para gastar de tudo, tocava e voltava para receber 10 dias, até 10 dias depois. Sim. Eles foram pagar terminaram de pagar, começaram a pagar no final de dezembro. Essa história aí e ainda aceitaram um monte de notas que a galera pegou, que eu não participei de uma reunião, mas assim, nenhuma, porque eu fui convidado de um cara que classificou. Eu fui acompanhar o Luiz. Tocou para outro músico, assim. Mas ele e outros músicos disseram que as pessoas da secretaria diziam que valia a nota de CQ, só não valia ter cerveja, bebida alcoólica. Uhum. É até justo. O que eu não sim, beleza, cerveja. Ótimo. Beleza. Mas comida e bebida, água, tudo. Suco, o que fosse. Não, mas essa aqui não tem CNPJ, aquela não tem. Cara, uma hora da história. Eu gastei, tipo assim, uns 200 e poucos reais, recebi 100 e pouquinho. Todo mundo recebeu menos do que gastou. Antes assim, cara, uma cidade bilionária, onde esse festival deu uma notoriedade para a cidade gigante. Já veio muita gente fera nesse festival. Inclusive nesse estava o Zé Cabaleiro, consagradíssimo. A gente tem que bancar o festival na parte dos concorrentes. Isso é uma vergonha, de uma incompetência, de uma falta de carinho. Assim, cara, não está no lugar certo quem faz isso. Ele pode ser amigo do prefeito, ele pode ser bom para outras coisas. Vou discutir isso. Mas para isso falta não é do ramo, cara. Sensibilidade. Às vezes o cara até sabe fazer, mas ele não faz porque não interessa pra ele. Pois então, não é do ramo, entendeu? É desleixo total. Bem assim, por esse lado. Cara, causou um mal-estar, uma galera falando mal de Angra pra caramba nos grupos lá. E vai falar, como é que a gente vai defender? Teve muito reclamação no grupo dos músicos lá sobre esse negócio aí, de o cara... até agora não recebi ajuda de custo do festival, não sei o quê, música que cara, foi... Cara, acontece. Fica no relento lá, dorme na rua até o dia seguinte pra vir embora. Os caras vêm de outra cidade, vem gente que pegou avião. Uma merda. Então, assim, uma cidade bilionária dessa. Um festival que vai trazer Zé Cabaleiro, que movimenta a gente pra caramba. Eu não acredito que a prefeitura não consiga arrumar um patrocínio que vai separar ali, foram o quê? 15 músicas, R$30.000. E o cara classificou, vai ter 2.000, tá aqui o teu 2.000, faça o que você quiser, já é o teu prêmio. Foi como a gente... Só o fato de ir um prêmio, lá, já é uma... Logo que você pegar esse prêmio, vai usar para você usufruir no próprio projeto. Tocar ali, exatamente. Recebe lá, quando chegar. Chega lá, como era em Minas. Em Minas a gente chegou lá e recebeu o cheque. Assinou o cheque e recebeu. Então, não, cara. Vai ser o dinheiro público, eu entendo. Tirar dinheiro público do caixa não é uma coisa simples, realmente não é simples. Mas quando a gente aceitou, quando os músicos aceitaram essa, a gente não imaginava que ia ser dinheiro público, a gente imaginava que ia ser um dinheiro, enfim, patrocínio, dinheiro. Né, de alguma cervejaria, de algum Brasfels da vida, uma Vale Sul, nuclear, né? O povo que está aqui em Angra trabalhando. Sim. Então, mas não, aí era o dinheiro público, aí, mas porque não dá, porque o Ministério Público... Amigo, beleza, você não vai poder fazer isso porque senão você vai ficar na reta, mas você não podia ter proposto isso, entendeu? Um tiro no escuro, né? Não tinha que existir essa possibilidade de você receber nota porque, caraca, bicho, vai dar errado, alguém vai pegar uma nota ali, vai ficar sem receber. E esse ano, qual a expectativa para o festival desse ano? Você pretende participar? Porque já estão falando aí eu já vou te falar o que eu pretendo. Já tem até atrações aí sendo ventiladas já e a gente não sabe. Eu vou te falar, eu tava com a ideia amadurecendo na cabeça, mas já desisti porque eu não quero ficar em centro de polêmica. Mas sabe o que eu pensei em fazer? Escolher uma musiquinha, porque eu não sei compor letra bacana, mas assim, tem muitos amigos meus que fazem coisas bacanas, pegar uma música bem cara de festival, classificar, chegar na hora do palco, tocar outra, metendo pau no festival. E, tipo assim, sem fim. Fazer outra, no caso... já vai ter uma outra pronta, esculachando a organização, contando tudo que aconteceu no passado. Enfim, metendo pau mesmo.
E tipo assim, pra encher o saco do pra tomar uma vaia. 5 minutos. 2 faroeste caboclo aí. repete. Metal contra as nuvens e faroeste caboclo. Pô, a vontade é essa, sabe? Porque não tem, cara. Não é, o foco não é o festival, o foco é o evento. Enfim, esses caras, enquanto esses caras estiverem aí, vai ser assim. Ninguém olha. A cultura virou uma secretariazinha agora. Sabe, diminuiu a coisa, né? Enfim. A cultura da cidade, infelizmente, está direcionada só para amigos, né? Tu lembra a diferença no Zequinho? Também fazer justiça. Lá atrás, na época do Zequinho, também era muito foda. Tinha muita coisa. O Zequinho balançava a cidade culturalmente. Lembro do muito Zequinha. Evento. Depois dele, só o Paulo Matos, cara. O Zequinha veio depois do Paulo Matos. Não, veio no segundo período dele. Aí não, aí nesse período ele não se destacou, ele acabou até saindo. Mas lá no governo de Luiz Sérgio, em Caxias. Lá embaixo. Foi uma época que ele arrebentou. Tinha um orçamento para isso também. O Zequinha vive cultura, né? É mais fácil o cara que está na cultura ser gestor da cultura. Não faz sentido influencer, o cara de uma página de Instagram ser secretário de cultura. Não faz sentido. Desde que ele arruma uma equipe que ele confie, que saiba fazer, que ele esteja junto acompanhando, que não é o caso. E que não leve a liturgia do cargo para Paulo Matos, cara, para frente da você vai lembrar, porque você não gosta do cara, o cara tem um projeto bom, você não gosta dele, você não contrata ele porque você não... Vamos supor, eu tenho minha banda, 4, 5 pessoas. Aí o gestor não gosta de mim, não contrata a minha banda e os outros 4. Não tinha que ter esse negócio de gestor não gostar de você. Não faz sentido. O Paulo Matos ele não era do movimento cultural, mas ele sempre participou de festival de música. Desde lá dos anos 70 e tal, ele sempre esteve envolvido com isso. Então, quando ele assumiu a Cultuar, cara, a gente, você vai lembrar, hoje deve estar ficando de novo. O problema de você tocar agora para receber quantos eu não sabia. Aí o Paulo Matos, cara... Pagava com 10 dias, primeiro, 15 dias, né? Reduziu isso, chegou perto... Cara, ele chegava lá... Ele peitou, inclusive, eu vou até complementar o que você está dizendo, para ele aceitar ser secretário, ele falou pro Tuca, ó, eu só aceito se eu tiver autonomia para fazer as coisas lá na cultura, que virou Cultuar, que a autarquia, né? E o Tuca deu carta branca para ele. Ele pagava direto da autarquia, não passava por controladoria. Não passava. Mas ele tinha orçamento. Mas aí que tá, tinha orçamento, tinha mais controlador, que era o Gustavo, filho do Otacílio, na época. Lembro, sim. Acontece, mas o Paulo Matos sentava na mesa com ele e convencia ele da importância. Olha como que tá a cidade, porque fez evento pra caramba. O Paulo Matos chegou na cultura, cara, tinha um telão de inflável que compraram para um projeto de circo de filme nos bairros e tal. E o troço ficou lá porque faltava uma coisa que custava R$7 mil. O projeto nunca foi pra frente por causa disso. Cara, ele botou isso pra frente, pipoca, tudo, cara, nos bairros, Perequê, Frade, Mussuaba, tudo, final de semana um filmezinho, uma coisinha. Aqui na cidade, Noites Angrenses fervendo direto. Lona Cultural, fervendo. Então ele falava, ele convencia o controlador de que ele estava entregando o resultado para o governo. Inclusive, era o Tuca, né? E o Zequinha fazia parte do grupo oposição ao governo. E fez uma... o Zequinha fez um elogio público ao Paulo Matos, dizendo que ele deixou a cidade, lembra até do termo, deixou a cidade mais assanhada e tal, que estava mesmo. Então, assim, mas ele, aí com isso ele convencia o controlador de que é necessário. Agora, eu não consigo ver, me desculpa, não via o João Vili, né? Via como sentando na frente do controlador e argumentando a favor dos músicos. Olha, primeiro que não tem argumento, primeiro que o João Vili não sabe nem falar, assim, para convencer alguém, é a minha opinião. Segundo que não tem interesse, parece. E, enfim, a gente tá vendo o resultado disso aí, né? Aí hoje eu não sei como é que é trabalhar para a prefeitura, porque tem umas coisas que a gente é melhor não falar para evitar assim mais perseguições, mas tem muita coisa que a gente vê aí que é complicado disso. Por que acontece isso? Se podia ser diferente, e é fácil ser diferente, mas os caras não querem fazer diferente. Então, na época do Paulo Matos, quando o Paulo Matos chegou, ainda tem esse detalhe ainda. Tinha a galera do Zangareio, muitas pessoas tinham uma roupagem de petista e não trabalhava.
A gente conversou, o Paulo Matos, porque a banda, o Paulo Matos falou assim, bicho, aqui a gente não consegue montar uma banda boa pra base de festival, né? Banda base do festival. Falei, claro, cara, mas só que vai esbarrar nos caras do PT. Porra. Ele não queria, né, a galera do ele não. Ele não tinha nada disso. Sim. É igual, eles e Antônio, os caras são tudo, não tem problema com isso. Mas assim, eu falei, por quê? Porque tu vai esbarrar numa galera do PT e vai ter resistência do governo. Ele, não. Deixa comigo. Fizemos a ponte e tal, ele montou, os caras aceitaram, os caras acharam bacana pra caralho essa. E reintegrou todo mundo, entendeu? Fez o que a cultura tem que fazer. Pacificou a oposição. Sim, tá lá, de uma hora pra outra você vê lá o Zangarei tocando, sendo base, com muita competência, inclusive, Carlinhos Rabo, tudo. É isso que galera. Eu falo. O cara não gosta de você, porque você tem um grupo, o cara não gosta de você, não contrata o seu grupo que é bom, porque não gosta de você. Aí penaliza os outros 4. Mas é uma banda, Anderson, Carlinhos Raba, PC Castilho, enfim. A galera foda, enfim, e tava lá, o Paulo Matos integrou tudo isso. Foi um cara, tipo assim, depois que ele saiu, acusaram o Paulo Matos de corrupção. O Noite Sangrense abrigou trabalho para praticamente todos os artistas da cidade, né? Não tinha assim quem não era. Não, quem não gostava do Tuca, quem gostava, todo mundo trabalhava. Todo mundo tocando. O governo do Tuca, para mim, foi um dos melhores. Foi mesmo, cara. Ele viveu uma tragédia ali. Baita injustiça. De início, né? Mas para mim foi o melhor governo que teve. Foi uma baita injustiça a aprovação que ele saiu, que é porque, não só nesse aspecto, tá? Sim, o Tuca reformou e construiu escola pra caramba, cara. E os predinhos, né? Que são um legado dele também, tem essas coisas aí. Mas isso não foi grana dele, né? Não, mas assim, ele articulou, né? Sim, tá, mas aí já veio grana e ele só administrou bem também, teve isso. As contenções. Com a gente, tipo, durante o processo ele, cara, muitas vezes ele atendia a gente, assim, 2, 3 horas da tarde, a gente tinha almoçado ainda e chegava um lanche, ele tava fazendo lanche na hora. Comendo e conversando, ele não largava a mão, ele não largou a mão. Era simples, né? Não dá pra falar mal dele não, cara, nesse aspecto aí. Ele foi bacana mesmo. E foi o ponto. Ele botou o Paulo Matos depois que ele saiu, que teve que decidir. Enterraram a ele, né, politicamente, assim. Cara, ele teve aquele episódio lá dele. Aquele episódio, pra mim, é história mal contada, cara. Então, eu não sei o que é. Nesse mérito, mas pra mim. A derradeira dele política começa quando ele não elege o Fernando Jordão para deputado federal. O Fernando Jordão ficou suplente. Sim. Aí o Fernando, culparam ele que a gestão dele que me queimou, tipo assim, né? Aí o Fernando começou a querer voltar pra prefeitura, ele queria enfim, ele ficou naquele paranoia todo lá e acontece aquela porra toda lá com ele se afasta por 3 meses, eu acho, e entra o Esselmar e o Esselmar manda o Paulo Matos embora. E é o primeiro agente da desgraça da cultura de novo. Sem querer, botou o Paulo. Ele convidou o Grande. O Grande entrou, ficou uma semana e falou: não. Pra fazer me meter nessa merda. Exatamente. Foi super. Uma novidade danada o Grande. E meteu o pé. Depois ele botou o Roberto Peixoto, acho que. O Peixoto. Que tocou de que jeito dele lá e já não é mais um cara da cultura. Você já viu como é que virou, né? E a gente voltou essa. Daí pra frente já. Voltou a ser secretaria. Eu acho que não teve um ano que foi até subsecretaria de cultura. Acho que nem cultura, nem estava vinculado a alguma coisa. Não sei se estou falando besteira. Mas, enfim, diminuiu a secretaria de novo. Uma secretaria que não se destaca, né? Ela, não é uma crítica nenhuma pessoal ao Andrei, porque eu acho que é uma ação de governo mesmo. O governo não parece ser um governo que está... As coisas que fazem, essas coisas triviais aí, isso aqui e tal, entrega uma medalha para um ali, para outro, que não faz nada. A cultura mesmo, na época do Paulo Matos, tinha um artista circense no meio da rua fazendo uma estátua. Não sei o quê. Ferveu, cara. Cultura dava susto nas pessoas, né? O cara tava lá, de repente. Do nada, Você ficava, tudo isso acabou. E a gente tem que lembrar que a gente é uma cidade turística, a gente precisa ter atrativo com os turistas. Atracar aqui na cidade. Não é difícil, né? Por exemplo, a gente conversou até sobre isso na live que o André participou, que eles pagaram só um artista foi 400 mil, né? Que eu acho que foi o Zé Felipe ou Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro. 400 mil reais
Por que não pegou esses 400 mil reais do Zé Vaqueiro, que bancava eventos para o artista local o ano todo? Agora não tem dinheiro para fazer nada. Pô, o que podia ter feito? Aí você é complicado. Não, a galera fala argumento, não, mas um cara desse faz, movimenta a economia, volta mais pro cofre do governo. Cara, eu não sei, mas volta e faz o que com esse dinheiro? Né? A gente continua sem espaço para os músicos locais, para a cultura local. Não sei se aquela velha história do país do futuro, é mais ou menos assim. O país vai ser, Angra vai ser a cidade do futuro. Eu queria muito que o Ferretti, eu imaginava assim, pô, o Ferretti tinha que trocar tudo, o comando da cultura, botar gente realmente da cultura. Trocar o pessoal, né? Entendeu? Não tem nada contra o André, mas o André é promotor de eventos, cara. Fazia lá o Misanga e tal. Farofa, né? Feijoada. Bota o cara da cultura, cara. Bota o cara que tem ali, que tá em contato com o movimento, que olha pra... transita de todos os lados. Sabe? Não é assim. Enfim. Tá? Por mim, mudava tudo lá. Mas o Ferretti manteve o João Vili no evento. Primeiro que o festival de música foi pra Secretaria de Eventos. Cara, nada a ver, né? É cultura isso, cara. Se o cara quer fazer evento, faz outra coisa. O festival de música, ele tinha que, na minha cabeça, além daquele modelo do Paulo Matos, ele tinha que circuitar a cidade inteira. Como faz esse de Minas é assim, ele é uma etapa numa cidade, uma etapa em outra cidade, uma etapa em outra cidade e a final lá no outro. Então é assim, ó. Vai ter um final de semana que vai ser no Perequê. Faz Mambucaba ali, na Vila Mambucaba, que é um lugar bonito, histórico. Enfim, exatamente. Eu tô falando esses nomes aqui, mas... Faz uma estrutura lá e pega umas imagens de drones para poder vender um mês e meio aí fazendo um festival de música no bairro todo, entendeu? Escolhendo as melhores músicas da cidade. Depois pegava as de fora, né, que são selecionadas. Aí esses elementos eu não nem vou falar, mas eu digo assim, que ele deveria estar espalhado pela cidade, não concentrado ali num ponto e tal. Porque ele acaba que a cultura não funciona como deveria, como é o verdadeiro foco. Mistura, né? Mistura cultura com evento, aí acaba saindo. E tem grana pra isso, cara. Tem grana no Fundo Municipal de Cultura esse ano aí, enfim. Mas é um assunto longo que a gente vai ficar 2 podcasts aqui e não vai sair do lugar. Mas enfim, queria agradecer sua participação aqui com a gente e dizer que foi um privilégiozão mesmo estar batendo esse papo contigo, trazendo essas histórias aí à tona, trazendo para quem não conhecia, né, essas histórias antigas. Você viu que não tinha como trazer violão, né? Não, eu falei tocar nesse quando você me chamou, eu falei assim, cara, porque as pessoas que já me conhecem já sabem que eu toco e tal, mas muita coisa que as pessoas não sabem, né, de mim. Algumas pessoas que passaram na minha vida importantes, que foram como o Aristide, como o Vantuil. Os projetos que já vieram, que já se foram. Pra saber, caraca, tem história, né? O cara daqui agora não. É isso, assim. Mas e pra essa galera de agora, que tá chegando agora, acaba sendo até como uma balançazinha, né? O que eu vou fazer no meu trabalho e tal. Vou usar isso como referência e tal. Isso é bem interessante também. Até porque, eu queria, pra tocar, eu teria que estar também tocando piano, tocando violão, enfim, pra mostrar baixo, as habilidades dos instrumentos, já que eu, enfim, mas a galera já vai ver aí eu tocando já na noite aí, então tá de boa, valeu o bate-papo mesmo. E lembrar aí, né, cara, porque passa o filme do contrário, lembrando das coisas e tal. Foi muito bacana, tudo muito bacana. Eu gostei do papo. A gente futuramente vai pegar esses áudios desses bate-papos, vai estar colocando no reprise também na rádio, para tocar no rádio aí no horário de domingo, horário alternativo, né? Porque não vou deixar no horário nobre só falação assim e ninguém vai parar para ouvir. Entendi. Mas a gente vai fazer isso, vai estar colocando no horário, ideia até do Marco Aurélio mesmo, de fazer essas reprises aí. De toda a galera que já está passando por aqui, a gente já tem bastante material, né? E esse seu vai ser tem mais uma galera pra ver, tem que chamar a turma, chama o Rodrigo, cara, chama a Thaís aí também. O Porto não chama o Leozinho, o Leozinho, cara, o Leozinho, ele é muito... O Leozinho não quer vir, ele falou que não quer falar, ele não gosta de falar muito. Mas ele é muito, ele é muito sagaz. Ele tem muita história, já tocou com um monte de gente aí, cara. Ele teria muita coisa, e ele tem memória muito boa. Tem umas sacadas boas, né? Sim. Agora, cadê o Léo? Vem, cara. Chega aí, conversa. Vem sozinho, então vai com outra pessoa pra se distribuir. Vem bater papo. Conta a história pra galera aí, pô. Traz mais um, né? Igual o Etiópia queria vir hoje. Falei, não, meu irmão não vai tocar, não. Se ele fosse tocar, você podia trazer o Carrom, fazer um som ali com ele, mas ele queria ter vindo hoje. Aí eu falei que não precisava ele vir porque não ia ter show, não ia ter apresentação, né?
Mas Ô, Tiópia, ó, ao vivo aqui na rádio. Vou te falar, ó, eu encontrei com o Josias lá do Belém. Porque foi essa semana, eu fui comprar material de construção na casa do Aristides, na loja do Aristides. Eu encontrei com o Josias. Você não vai conhecer o Josias, mas o Tiópia conhece. Sabe o que ele me falou? Ô, Erivelto, você tem contrato do Tiópia? Eu falei, eu toco com ele e tal, conto com ele sempre, tenho contato com ele. Pô, cara, o cara pegou o meu CD do Inspira Samba, dizendo que ia voltar pra me devolver uma semana, tá 2 anos já que o troço sumiu, não falou mais, não voltou. Eu tô esperando trazer meu CD. Então tá lá, o Josias tá esperando você, Tiópia, levar lá o CD do Inspira Samba dele lá, que ele comprou na época, pô, é do cara, devolve lá. Josias, 3 coisas que você não deve emprestar: mulher, dinheiro e CD, cara. Não volta. Não adianta. Cara, eu vi o Tiópia, não sei nem se o Tiópia tem mais CD dele, porque eu imaginei, né? Mas enfim, tá aí dado o recado. Etiópia. O Charles teve esse problema também. Ele emprestou um CD do Carisma do Samba. É o único que ele tinha. Que ele era... Cadê o Charles? Tá onde, cara? O Charles tá por aí, na prefeitura ainda. Não vejo mais ele. Mas seria... Tocando não, né? Não toca mais não. Como é que o cara consegue não tocar mais? O que eu fico pensando? Igreja. Vai pra igreja, chega lá, verdade. se converte, toca na igreja, aí né? Toca lá dentro. Verdade. E tem um grupo de samba aí, esqueci o nome do grupo dele agora, que eu não... Revelação. Renovação. Tem. Grupo Renovação. Pagode evangélico? Nesses eventos de Angra Gospel aí, o grupo dele sempre toca. Inclusive do ano passado teve audição, as pessoas que iam participar, iam tocar no palco principal, tinham que tocar no teatro lá, com audição, para ver se a banda tinha potencial para ir para a feira gospel lá. Mas foi bem legal a ideia e o Charles, o grupo dele passou e tocou lá. Mas, eu não sei também onde está o Alexandre. O Alexandre também deve estar no mesmo processo, porque ele também se converteu e tal. Ele tinha uma pegada meio já cristã já. Dessa galera que você falou aqui hoje nesse bate-papo, o Alexandre, o Daniel. O Daniel Testemunho de Jeová. Sim, aí. O Daniel saiu do Inspiração porque se converteu. Por isso também, exatamente. E teve a questão do acidente também, né, que não vale a gente falar, mas foi uma das coisas que também depois deixou ele mais afastado. O acidente dele foi bem depois. Ele já tinha. Então, deixou ele mais afastado ainda do meio, né? Morte do pai dele. Tem uma galera aí que... O Daniel era um cara muito fera, cara. O Daniel era um cara muito fera. Vale a pena. O Daniel era o cara mais fiel que eu conheci, cara. Criativo, né? Rapaz, ele bonitão. Na época, Inspiração no auge. A gente tocava por outro lugar, a mulher tudo em cima dele. Nada. Nem olhava, mano. Você fazia de sonso, né? Muito foda. Mas tá certo mesmo. Mulher, se encontrar uma mulher certa... Puta talento, tocava bem pra caramba, compunha, cantava muito bem. As músicas dele... E saiu pra trilhar a carreira evangélica lá, né? Enfim. Ninguém sabe se tá tocando mais cavaquinho, né? Eu sei que no choro ele andou tocando ainda, depois que ele saiu do Inspiração, ele andou tocando no choro também. Eu encontrei com ele, acho que tem uns 2 anos atrás, ali na Rua do Cartório, ali perto do teatro. Ele já tava com uma outra esposa e tal, com uma outra mulher. Ele diferente, tava com o cabelo meio grisalho, mas do mesmo jeito ainda tava. Até o pai dele falecer, que eu entrei pra tocar violão 7 cordas no lugar do Diodato. Até o pai dele falecer, ele tocava no choro no hotel lá. Tocava? O Pé Quebrado e o então não sabia. E o Gin, que tocava o pandeiro e tal. Mas enfim, Erivelto, obrigado aí pela sua presença mais uma vez. Valeu, pessoal. Agradecendo mais uma vez. A gente vai estar fazendo isso outras vezes aí. Tem um novo convite, já fica feito para você voltar numa outra ocasião, para a gente contar mais um pouco de outras histórias. E dessa vez tocar pouquinho, aí já mostra um pouquinho dos dotes. A gente toca. Aí traz o Etiópia, traz o Leozinho, se for o caso, para fazer uma percussão. Sim. Aí faz uma coisa mais grupal mesmo, um trio, sei lá. E dizer que pra gente aqui foi um privilégio ter você aqui com a gente, né, nesse podcast. Eu acho que já deve ser o 15º já dessa temporada aí. Bacana. E obrigado mesmo pela... Eu ouvi bastante deles aí, do passarinho figura. Passarinho, né? Saindo piseiro. O passarinho que usa muito VS, né? Sim, Só VS, né? Ele não toca também. Ele abre o YouTube ali, aperta o play e vai embora. O show dele você liga uma IA também, ela tira a voz, só tira o que você quer e o resto mantém tudo lá. Moisés. Mas enfim, obrigado. Então, valeu, obrigado, eu que agradeço. Tamo junto. Gente, até a próxima semana, até o próximo podcast. Semana que vem nós teremos Erlon Pires aqui, batendo um papo aí com o Erlon. Show. Boa noite. Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Cobertura Angra Amadores. Realização Positiva FM. Até o próximo programa.